tarde, eu sou a Carmel e eu apresento o Biocast. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Monique, uma médica especialista no tratamento de doenças neurodegenerativas. O nosso tema de hoje é o Alzheimer e eu quero agradecer desde já pela Monique por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante. Oi, Carmel, eu que agradeço pelo convite. Apesar do Alzheimer ser uma doença conhecida, algumas de suas complicações ainda trazem algumas dúvidas, então eu espero que hoje, conversando com você, a gente possa esclarecer todas essas dúvidas. A gente vai começar pelo básico, então. O que acontece no cérebro de uma pessoa com Alzheimer? Quais são as regiões afetadas e o que essas regiões têm como função? Então, o Alzheimer ele afeta principalmente as áreas do hipocampo e o córtex cerebral. Os dois são responsáveis pela memória e pelas funções cognitivas. O hipocampo ele é essencial para a formação de memórias, que acaba quando o Alzheimer, a pessoa tem Alzheimer, acaba ela perdendo as suas memórias recentes. E já com o córtex cerebral, ele é responsável pelas funções como pensamento, formação de atitudes, enfim, as ações, enfim, né? Então, acaba impossibilitando a pessoa a agir por ela mesma. Então, com isso, é como se o cérebro perdesse a capacidade de armazenar e processar informações de maneira... Realmente deve ser muito angustiante passar por isso. E não só para a pessoa que tem a doença do Alzheimer, mas sim pelos familiares próximos, amigos e conhecidos. Então, e uma parte muito interessante, que muita gente não sabe, é que o Alzheimer está relacionado à diminuição de produção de neurotransmissores como a acetilcolina. E esse neurotransmissor tem um papel fundamental na comunicação entre os neurônios, especialmente nas regiões responsáveis pela memória e aprendizado. Quando há essa deficiência de acetilcolina, a transmissão de sinais entre os neurônios é prejudicada e isso contribui para o agravamento dos sintomas. E sobre causas, Monique? A gente tem em mente que o Alzheimer é um fator genético, mas você pode nos explicar um pouco mais sobre como isso acontece? Claro, o Alzheimer ele tem uma causa multifatorial, ou seja, ela pode ser tanto genética como ambiental. E no caso dos fatores genéticos, a principal condição de risco é a presença de mutações nos genes APP, cromossomo 21, PSEN1, cromossomo 14 e PSN2, cromossomo 1. Esses genes eles estão relacionados à produção de proteínas que podem formar placas amiloides no cérebro, uma característica bem típica da doença. Quando essas proteínas se acumulam de maneira anormal, elas interferem na comunicação neural, causando a morte das células nervosas. E o que a gente sabe sobre o diagnóstico e o tratamento no momento? Tem algum tratamento que pode ser uma luz no fim do túnel? O diagnóstico do Alzheimer ele é clínico, então o resultado ele vem a partir de exames de imagens, que pode ser tanto a ressonância magnética como testes neuropsicológicos, que eles avaliam a memória e as condições psicológicas do paciente. E recentemente também foi possível detectar alterações nos biomarcadores, que com a presença das proteínas beta-amiloide no cérebro, através dos exames de licor ou PET scan. Porém, infelizmente, não há cura para o Alzheimer ainda, mas há maneiras que podemos tratar, para que esses sintomas melhorem. E como medicamentos como inibidores de colinesterase, que eles aumentam os níveis de acetilcolina no cérebro, que podem ajudar a retardar o avanço da doença, mas os efeitos são limitados. Ou seja, a gente pode indicar esse remédio ao paciente, ele vai tomar e vai retardar esse processo do avançamento e agravamento da doença. Porém, são casos e casos, eu não posso afirmar que para uma pessoa vai dar certo e para outra também vai dar. E em relação aos avanços mais recentes, o que a gente tem de novo nesse campo? Tem alguns avanços bem promissores, Carmel. Por exemplo, recentemente, alguns estudos têm focado no uso de anticorpos que podem se ligar e remover as placas amiloides no cérebro. Além disso, pesquisas em medicina genética estão tentando descobrir maneiras de corrigir os genes mutantes que causam a produção anormal dessas proteínas. Outra linha de pesquisa interessante é a estimulação elétrica do cérebro, que está sendo estudada como uma forma de tratar os sintomas e até estimular a regeneração neural. Isso é realmente um grande avanço, então a gente pode esperar que os tratamentos futuros sejam mais eficazes? Sim, nós da área estamos bastante otimistas com o resultado
E a pesquisa está avançando rapidamente e acreditamos que em alguns anos a gente terá opções mais eficazes contra a doença. E além disso, a conscientização mundial ela tá avançando cada dia mais, né? E fazendo que as pessoas busquem ajuda mais cedo, antes de agravar os sintomas do Alzheimer. E para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre o Alzheimer, qual fonte você indicaria? Olha, eu recomendo artigos científicos atualizados e também guias de organizações como a Alzheimer's Association e a World Health Organization, OMS. Perfeito, então pessoal, a nossa conversa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dos tratamentos com Alzheimer e os avanços que a ciência está tendo nessa questão. E eu quero agradecer de novo a Monique por ter aceitado participar da nossa Biocast. Com você aqui, a nossa conversa ficou muito mais rica e cheia de detalhes. Muito obrigada! Eu que agradeço pelo bate-papo, Carmel. Espero que essa nossa conversa possa ter esclarecido certas dúvidas sobre o Alzheimer. Tchau, tchau. E para terminar, eu vou estar listando na tela alguns sites que a gente usou de pesquisa para poder concluir o nosso Biocast.